Olá, sejam bem-vindos mais uma vez aqui no canal. Bom, no vídeo de hoje então a gente vai dar continuidade aí na trilha aí do CS, do ECS. Então na aula anterior a gente criou nossa primeira task, a gente estava rodando ali a nossa aplicação, né, o nosso container ali no nosso ECS. E na aula de hoje a gente vai começar a falar um pouquinho desse camarada aqui que é o service, tá? Esse service aqui, ele é o camarada que ele vai gerenciar as nossas tasks, tá? Então assim, no nosso ECS a gente consegue subir uma tarefa e sem estar atrelado a um serviço, porém não é muito aconselhável, tá? Porque você perde alguns recursos aí de gerenciamento da própria AWS, tá? Então a gente vai estar criando um primeiro service aqui bem simples para vocês entenderem a dinâmica e o poder desse recurso aqui no ECS, para depois a gente poder cair de cabeça em algumas outras configurações do service, tá? Então até trouxe aqui uma outra imagem de um projeto. Então basicamente aqui já é um projeto real. Então aqui a gente está nesse Elastic Container Service, tá? E nesse caso a gente vai fazer então esse camarada aqui, ó, o serviço, né? Que no caso outras aplicações se conectam nesse serviço e esse serviço consegue lá executar as suas tasks, né, o seu container lá e tudo mais. E como esse container está ligado no ECR, né, que ele baixa a imagem ali para poder rodar o container, e nessa imagem então tem os nossos microserviços, que é o microserviço de exemplo que a gente fez ali com o ECS Delphi, tá? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos aqui para o que nos interessa. Então aqui eu já estou com a minha conta da AWS logada. Então vamos aqui no nosso ECS Delphi Cluster, que foi o que a gente criou na aula anterior, né? E aqui as tasks, tá? Aqui as tasks eu não tenho nenhuma, eu pausei aquela task que a gente tinha feito na aula anterior. Se você não pausou, aconselho vocês a selecionar e vir aqui e mandar fazer um stop, tá? Quando vocês realizam um stop, ele demora um pouquinho para sair dessa lista, tá? Então o importante é que nesse last states aqui, status, perdão, esteja aqui escrito que está stopped, né? O stop, parado, tá? Então, estando parado ali, ele já matou ali e demora só alguns minutos ou horas ali para sair dessa lista aqui, ok? Beleza, então vamos lá. Então, para a gente criar um service, a gente tem que ir nessa primeira aba aqui de services, tá? E vimos aqui no botão create. Quando a gente vai criar um serviço, ele logo de cara pergunta qual que é a família, né? A definição de tarefa que a gente quer executar nesse serviço. Nesse caso a gente vai escolher aqui, ó, o ECS Delphi, tá? Que é o que a gente criou nas aulas anteriores, tá? Aqui ele pergunta qual que é a revisão, né, daquela task. Ou seja, conforme você vai atualizando as definições daquela task, eu alterei alguma coisa aqui na porta do meu ECR, ou alterei alguma configuração na definição da tarefa, ele sempre vai incrementando esse número. Como a gente só fez uma inclusão básica lá, foi só uma, então ele aparece aqui a versão 1 da nossa definição ali, tá? Aqui ele pergunta qual que é o nome que você quer dar para o teu serviço. Sempre eu utilizo aqui o padrão aqui nesse exemplo, tá? Mas aí se for num projeto de vocês, coloca aí um nome significativo para vocês poderem lembrar depois, tá? Então vou deixar esse padrão. E aqui ele faz algumas perguntas, tá? Então vocês podem ver que basicamente algumas perguntas são bem semelhantes quando a gente roda uma task de forma manual, tá? Então aqui eu vou deixar o padrão também, tá? Que é o Fargate e tal. E já vou pular aqui para baixo. Aqui, ó, que já começa o poder dos services, tá? Do service em si aqui. Ele já pergunta quantas tarefas a gente quer subir. Neste caso aqui ele vem como padrão uma só, ou seja, ele vai subir um container só daquela minha aplicação e vai executar ela, né? Vai deixar em execução. Se aqui eu colocasse duas, três, ele ia criando várias, tá? Porém aqui tem que tomar muito cuidado, tá? A quantidade de tarefas que você coloca aqui, ela nunca pode ultrapassar lá o limite do seu cluster, tá? Porque senão você nunca vai conseguir levantar o seu serviço, sempre vai tentar levantar, não vai ter recurso computacional disponível e vai cair. Então ele vai ficar sempre num loop infinito na hora de tentar subir suas tarefas, tá? Nesse exemplo básico aqui, eu vou colocar apenas uma tarefa para subir.
Aqui ele pergunta aqui se eu quero, né, ter um auto rebalanço, né, balanceamento de carga aqui de zona de disponibilidade, melhor dizendo. Vou deixar marcado aqui sim. Health check eu não vou marcar e as outras opções aqui também não. Agora em network, aqui é aquele mesmo caso que eu comentei na aula anterior, tá? Aqui é a nossa rede virtual, tá? Nossa private virtual aqui. Nesse caso aqui, a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Aqui, como é um exemplo aqui, eu estou usando a VPC Default da AWS, tá? Porém, essa VPC Default, ela utiliza aqui subnets, né? Subredes públicas, tá? Então, assim, não é muito aconselhável você estar rodando o seu ECS numa subrede pública, tá? Por que não? Porque você vai estar deixando ali vulnerável a tua aplicação e toda a tua infra onde está hospedado o teu ECS, tá? Então aqui, como é um exemplo didático e eu quero só mostrar para vocês de primeira assim como que funciona um serviço, eu vou deixar ela default, tá? Porque depois a gente teria que entrar no conceito de VPC, como criar uma VPC privada, depois atrelar numa Application Load Balance e assim por diante, tá? Aí sim, o Application Load Balance ligado, né, de forma pública ali, ela consegue se comunicar apenas com a VPC, e a VPC ela não fica exposta para a rede da internet pública, tá? E sim somente o teu Application Load Balance. Aí você ganha, né, uma segurança nesse sentido, tá? Nesse caso vamos deixar aqui então a VPC, beleza? Deixar aqui o Security Group, né, padrão, tá? Esse aqui é um grupo de segurança que a gente coloca lá quais portas estão disponíveis, né, de acesso e assim por diante. E aqui eu vou deixar também como um IP público, tá? Por quê? Porque senão a gente não ia conseguir acessar esse serviço, semelhante ao que a gente fez lá na aula lá das tasks, tá? Beleza, vamos deixar true. Os de baixos aqui a gente pode deixar padrão, tá? E não vamos mexer. Então a gente pode realizar aqui um create. Então vocês podem ver que foi bem parecido com uma task, tá? A única diferença, ele demora um pouquinho para levantar. Então vamos dar um refresh aqui, ó. Então ele está ativo, beleza, ó. Então ele rodou nosso serviço, ó. Uma tarefa aqui para ser rodada, tá? Então tá em progress, demora um pouquinho. Se a gente vier aqui em tasks, ó, provavelmente, ó que legal. Então ele já levantou automaticamente uma task, né? Tá rodando novamente, primeiro, né? Então tá provisionando. Então para depois passar como pro estágio de runner, tá? Então vamos aqui, tá pendente, beleza. Ele demora um pouquinho, tá? Quando é um serviço, ele faz outras configurações por debaixo dos panos, então ele demora um pouco para subir, tá? Então isso é normal. Beleza, ó, já está rodando então a nossa tarefa. Se a gente vir aqui no serviço, vamos dar um refresh aqui também. Opa, olha que legal. Já está rodando então o nosso serviço, né? Maravilha, tá? E atualizou então o nosso serviço subiu, ó. Então aparecendo como completado. Porém vocês vão ver um probleminha que a gente vai ter. Aqui nos serviços, ó, como a gente não utilizou nenhum load balance, então vocês vão ver que se a gente ir aqui em configuração e network, apesar de a gente ter marcado ali como endereço público, né, IP público, aqui embaixo ele fica, né, tornando público, beleza? Só que a gente não tem nenhum load balance, tá? Para quem não conhece, o load balance, basicamente a gente consegue ter um IP fixo e ele fica sempre com aquela numeração e fica como se a gente sobe um novo serviço e assim por diante. O serviço ele pode mudar, mas nosso endereço, né, nosso IP, ele sempre fica fixo, tá? Então dessa forma a gente consegue garantir que a gente sempre vai ter o mesmo endereço, tá? E sem contar que com esse load balance a gente pode balancear a carga e fazer diversas estratégias aqui para nossa aplicação, tá? Bom, nesse caso, vocês vão ver que tem um problema. Tá, mas como que a gente vai acessar então o nosso serviço? Desse jeito não tem como. A gente consegue acessar a nossa aplicação se a gente vier aqui em tasks, tá? E aqui em task a gente consegue acessar aquela task que a gente criou. E aqui sim a gente tem o IP público, né? Então se a gente copiar esse IP público, vocês vão ver que ele vai acessar esse camarada, tá? Ele não vai acessar, porque eu não coloquei aqui a porta 9010/ping, beleza, ó, e trouxe o pong, beleza, mas olhem aqui o IP, ele fica aqui, ó, 18.228.195.22, beleza.
Porém, se a gente levantar novamente pausar esse serviço, reiniciar ou criar outras tarefas, a gente perde a escalabilidade, a gente perde ali o autogroup, né, diversos outros recursos. Por quê? Porque esse IP da tarefa ele vai acabar mudando e não é isso que a gente quer. Então, na próxima aula, eu vou ensinar vocês a criar então um serviço. A gente vai atualizar, né, esse serviço com um application load balance para a gente ter um IP fixo daquele serviço, tá? Então, no próximo vídeo a gente vai corrigir então essa nossa situação aqui, tá?